Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Patrick Mendes, CEO do grupo Accor Hotels para a América do Sul, sobre política e economia. Patrick, a gente falou no bloco anterior sobre como os ativos estavam mais baratos por conta da crise econômica e também como os resultados foram impactados. O resultado de hoje é o mesmo resultado de 2009. Ou seja, perdemos quase 10 anos aí de resultado. Como é que você enxerga o país hoje? Vocês continuam otimistas com o país, mesmo com essa crise pela qual o grupo passou? O país passou e, consequentemente, o grupo, né? Bom, você tem que ter resiliência e você tem que ter convicções, não é? Mas realmente, eu estou aqui há 6 anos no Brasil. Acredito muito no Brasil, mas não sou eu. A empresa Accor Hotel sempre acreditou. Temos 40 anos no Brasil. O Grupo Accor tem 50 anos de história, nasceu há 50 anos e tem 40 anos de história no Brasil. Então, 10 anos depois da sua criação, começou no Brasil. E, evidentemente, nós tivemos altos e baixos. Eu tive 2 predecessores, né, que ficaram cada um 20 anos como CEO da empresa, tiveram também vários altos e baixos. Mas nós sempre acreditamos que Brasil e América do Sul são mercados onde nós temos que estar, temos que ter força, resiliência e você tem que ser global. Se você não tem caixa e não tem capacidade de poder aguentar essas crises, é difícil. Por isso a importância de você estar em vários países. Exato. Um compensa, quando Exato. um está bom, quando o outro está ruim. Agora o Brasil melhora um pouco, o outro lugar vai estar ruim, mas sempre tem um lugar que compensa o outro. Pois é um exemplo muito concreto. Em 2013, 2014 foram anos recordes para nós aqui no Brasil, com a Copa do Mundo, com a ocupação altas. Foi fantástico. Foram 2, 3 anos e na França tinha esse problema do terrorismo, um problema na Europa muito forte. Então nós fomos impactados negativamente na Europa. Então compensou. Agora, bom, a França está muito bem, chegou a quase 90 milhões de turistas no ano passado. A Alemanha está muito bem, que são um país muito forte para nós, a Europa do Sul está muito bem, então ajuda o Brasil. Então você tem que ter, digamos, espalda, tem que ter massa, tem que ter um grupo global para poder aguentar essas crises no Brasil, mas nós acreditamos sim que o Brasil tem um potencial muito forte e vamos continuar e estamos continuando investindo no Brasil. Como é que você explicava, você é membro do board, você viaja, vai direto lá conversar com o CEO do grupo, com o conselho, como é que você explicava para eles que um país que em 2014 bateu o recorde, nos últimos 3 anos foram muito difíceis? Como é que eles entendiam a situação? Como explicar para eles a situação? Não, ninguém entende isso. É muito difícil. Quando você tem um grupo como o nosso grupo, que tem 250 mil colaboradores e operações sem país, você tem que confiar nas equipes locais. Então, realmente, eu diria que o grupo me confiou a responsabilidade e a minha equipe, eu não sou sozinho, tenho uma equipe aqui para liderar tudo isso, e confia na nossa capacidade de optimizar. O que é que nós fizemos? Tivemos que enxugar custos, evidente, tivemos que demonstrar que mesmo com uma queda violenta da receita, conseguimos manter um nível de rentabilidade boa, não excelente, mas boa, e aguentar a melhoria. E aguentamos muito bem há 3 anos, com algumas aquisições. O facto de nós abrir hotéis e de nós conseguir aumentar finalmente a nossa presença, sem aumentar muito o custo, nos permitiu aguentar muito mais essa crise difícil dos últimos 3 anos. Como que vocês reduziram esse custo? Reduziram? Demitiu? Não, eu não demiti. Fechou hotel? Como é que... Fechamos alguns hotéis. Fecharam? Alguns hotéis tivemos que fechar porque a rentabilidade não estava. Tem vários hotéis que fecharam no Brasil. Aonde? Que lugares? No Rio, por exemplo. Vários hotéis fecharam no Rio. Hotéis que talvez iam ser transformados, já que já estavam numa certa dificuldade. Sabe, um hotel é baseado em dois elementos. É taxa de ocupação e diária média. Se você tem queda da taxa de ocupação e taxa de baixa da diária média e que os custos aumentam, é muito difícil aguentar. Nós podemos aguentar porque temos respaldo de novo atrás, mas muitos hotéis tiveram que fechar. Mas a maioria das coisas que eu fiz é não aumentar quadro, é mais isso. Não é cortar custos, é cortar o que nós chamamos de rácios. Você cria 50 hotéis a mais, em vez de recrutar 200 pessoas a mais na sede para gerenciar esses hotéis, você recruta 100.
ou será que 80? Então é optimização da organização, priorização. Você vai vendo as coisas que você talvez não olhe de maneira tão delicada quando está tudo ótimo. Você olha com mais carinho. Quantos hotéis vocês acabaram fechando? Nós fechamos 12 hotéis. 12? Mas acabaram abrindo outros, né? Abrimos 130 em 3 anos e fechamos 2 ou 3 hotéis. Então, agora você tocou num ponto, você falou Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que é um sonho para todo estrangeiro. O problema que a gente tem no Rio hoje, e não só no Rio, no país inteiro, é um problema da segurança. Na verdade, da falta de segurança. De que forma isso atrapalha o teu negócio? Atrapalha. Atrapalha e sou muito claro com isso. Cada vez que eu falo, que tenho a opção de falar, no setor privado estamos fazendo um trabalho que eu acho realmente excepcional no contexto atual. Tanto as companhias aéreas, para promover o turismo, como os hoteleiros, os grandes eventos que aconteceram no Brasil nos últimos 5 anos faz que nós temos hoje os melhores ativos do mundo, hotéis muito bons de todas as categorias, infraestrutura boas e temos, digamos, malhas aéreas, aviões de muito melhor qualidade que de quando eu cheguei 6 anos atrás. Então eu diria que o setor privado fez um esforço muito grande para fazer isso. Agora nós precisamos da ajuda realmente do setor público para promover muito mais as cidades. Então, estou falando de promoção turística para trazer mais turistas. 6 milhões e meio de turistas, 6 milhões de turistas por ano no Brasil. É muito pouco. Você falou só Paris, 90 milhões, na França. Ou mesmo você vai na Colômbia, tem quase o dobro disso. Então, nós temos aqui um déficit de promoção turística e de verba, porque são verbos. Então, agora temos a chance de ter um novo ministro do Turismo, que foi nomeado agora, e temos realmente um Ministério do Turismo que foi criado. Acho que é um muito bom sinal, mas isso digamos, é uma etapa. A segunda etapa é a segurança. Você tem que garantir a segurança para o hóspede. Porque não adianta você promover, trazer o turista para cá e aí ele sofreu um assalto na rua, enfim, não volta nunca mais, né? Mas aqui você tem um papel também, por exemplo. Você, estou falando é imprensa. Imprensa, TV, rádio. Eu vivi durante 20 anos em Paris. Eu posso dizer que eu vivenciei experiências muito difíceis, de terrorismo, violentos. A imprensa não exagerava, não, digamos, fazia o seu papel objetivo. Aqui nós temos uma corresponsabilidade, tanto governo, privado, como imprensa, para talvez ser o mais objetivo possível e não exagerar as coisas. Você acha que a imprensa exagera nas questões de violência, de assaltos, enfim, os tiroteios nos morros e nas... você acha que é exagero? Eu não estou falando que tem que ser objetivo. O objetivo é dizer a verdade e passar a outros assuntos. Eu acho que o tempo passado nisso é de demasiada importância e prejudica o país, prejudica a promoção turística, prejudica a imagem que nós temos lá fora. Posso dizer, lá fora a imagem do Brasil é muito melhor do que a imagem que tem o Rio em São Paulo, por exemplo. Mas você não acha que é o papel da imprensa cobrar até a autoridade pública para que não haja esse tipo de problema? Mas acho que é um papel dos dois. Diria um pouco mais de cautela na comunicação e de menos exagero ajudaria, e bem mais esforço da parte do governo para promover, para garantir segurança, que é o evidente. Mas realmente eu acho que é um papel que nós todos, as 3 partes, têm que desempenhar um papel. Falando em governo, como é que você enxerga esse governo que está aí, as reformas que foram feitas, e a gente tem eleição esse ano, o que você está enxergando? O que você está vendo? Bom, eu não vou opinar, evidentemente, sobre a política, mas o que eu posso dizer é que são os números. Números falam. Números falam e, para mim, realmente senti uma retoma séria no nosso negócio desde o mês de outubro do ano passado, uma retoma da economia. Então, o crescimento do PIB, que é o primeiro indicador que nos ajuda, a baixa do Selic, a baixa, digamos, da taxa de empréstimo, que favoreceu o investimento, tudo isso ajuda a máquina a retomar a sua atividade econômica. E nós somos totalmente ligados à atividade econômica. A hotelaria, a Accor Hotel, por exemplo, 65% do nosso negócio é business, é corporativo.
Então, quando as empresas recomeçam a trabalhar, recomeçam a construir, recomeçam a vender, recomeçam a trocar, evidentemente tem um impacto imediato. Então, para mim, isso é, diria que as medidas que foram tomadas foram boas, não vou julgar isso, mas têm eficiência em termos de resultado financeiro para nós, economicamente. Vocês Então, sentiram uma retomada diante das medidas que foram tomadas. E em relação às reformas que precisam ser feitas, o que você acha disso? Eu diria que as reformas, para mim, o que é mais importante para nós é o controle. Não falei da reforma, vou falar do resultado. O controle da inflação. Para nós é fundamental manter um controle da inflação abaixo dos 6%, como está sendo feito agora no Brasil, porque isso garante, digamos, que conseguimos recuperar o que nós temos que recuperar, ou seja, a receita com custos mantidos. Hoje, como eu falei para vocês, estamos com resultados de há 10 anos atrás, em termos de receita. Então, a inflação tem que ser controlada, isso é o número 1. Então, todas as reformas que são feitas com o objetivo de manter a inflação serão fundamentais para nós, na nossa indústria. A segunda, fundamental, é a taxa de Selic que tem que ficar baixa, a taxa de empréstimo. Para nós, a retoma de investimento é fundamental. Não nos nossos hotéis, mas a retoma de investimento diversos. O dinheiro parado no banco durante os últimos 3 anos, que não favoreceu os investimentos, prejudicou muito fortemente a nossa indústria. Então, nós precisamos realmente que investimento retome. Então, eu diria, as medidas que valem para controlar a taxa de Selic são fundamentais para nós. A terceira medida, eu diria, são medidas sobre a segurança. Nós falamos disso, mas para mim é, na nossa indústria, falando da nossa indústria, é fundamental. Fundamental garantir segurança. Eu começaria com o Rio de maneira muito mais forte para que realmente o trabalho que foi iniciado continue de maneira muito mais pesada, talvez com uma ação conjunta, prefeitura, governo, Estado, não sei qual é a solução, eu não tenho a pretensão como estrangeiro de dizer isso, mas temos que ter o cartão postal do Brasil melhorado em termos de segurança de maneira visível, muito rapidamente, para que isso traz para os outros, consequentemente, uma agenda positiva. As eleições agora de 2018 para presidente, vocês monitoram isso? Vocês seguram investimentos, esperando para ver quem que vai ser o próximo presidente, que agenda que ele vai adotar? Vocês analisam isso quando vão tomar uma decisão? Analisamos como todos, mas francamente hoje há cada vez mais uma separação entre o mundo econômico e o mundo político que eu vejo muito claramente no mundo do negócio. Todas as pessoas que eu encontro, todos os empresários em outras indústrias, nós encontramos muitas pessoas, tanto da comunidade francesa como da comunidade brasileira. Então, realmente, há uma separação completa. Então, eu diria, se analisamos, olhamos, fazemos as apostas como todos nós e não sabendo exatamente o que vai acontecer, mas não fazemos os nossos investimentos, os nossos planos em função disso. Tá ok. Tá já. Muito obrigado, Patrick. E no próximo bloco conversaremos sobre carreira e liderança.